bem-vindos ao Estudo em Casa. O meu nome é Joana e hoje estarei convosco neste bloco de Estudo Meio e Cidadania de 3º e 4º anos. Vamos começar, como é habitual, por nos aproximarmos do quadro para lermos o plano do bloco de hoje. Acompanha-me então. Hoje vamos continuar a falar sobre a expansão marítima e o título do nosso bloco é Novos Saberes e Novos Sabores. Vamos continuar a conhecer personagens e aspectos da vida em sociedade relacionados com os factos relevantes da história de Portugal, concretamente com factos e personagens da época da expansão marítima portuguesa. Vamos ainda reconhecer que durante a expansão marítima portuguesa se identificaram e recolheram espécies vegetais que permitiram progressos tanto na alimentação como, por exemplo, na medicina. Não sei se recordam, mas a expansão marítima portuguesa iniciou-se em 1415, no reinado de Dom João I, com a conquista de uma cidade no norte de África, a conquista de Ceuta. Um dos primeiros obstáculos após a conquista de Ceuta foi a passagem do Cabo Bojador, na costa africana, que acabou por ser dobrado em 1434. Só em 1488 é que Bartolomeu Dias conseguiu passar o Cabo da Boa Esperança. Através deste vídeo, vamos tentar perceber o que se seguiu, onde chegou Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Será que estas viagens marítimas cumpriram o objetivo de enriquecer o reino de Portugal? Então, não sei se se recordam, mas o período, a época da expansão marítima portuguesa, tinha um objetivo, certo? No século XV, o reino de Portugal era um reino pobre, empobrecido, e resolvemos viajar pelo oceano para outros continentes, procurando alargar o nosso território, o território do reino de Portugal. Será que depois da conquista de Ceuta, das várias etapas de navegação ao longo da costa da África e a passagem do Cabo da Boa Esperança, o que é que terá acontecido? Que pessoas, que navegadores serão estes? Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, e será que de facto estas viagens conseguiram enriquecer o reino de Portugal? Então prestem muita atenção a este vídeo da Escola Virtual intitulado Expansão Marítima. A crise de 1383-1385 e a Guerra da Independência com Castela deixaram Portugal muito fragilizado. Faltavam riquezas e alimentos e existiam muitas doenças, como a peste. Assim, a expansão marítima portuguesa começou com o objetivo de espalhar a fé cristã e de procurar riquezas fora de Portugal. Um dos grandes responsáveis pela expansão foi o infante Dom Henrique, filho do rei Dom João I, que, a partir do Algarve, reuniu especialistas de várias nacionalidades para garantir o sucesso das viagens portuguesas. A expansão marítima começou em 1415 com a conquista de Ceuta, uma cidade no norte de África, rica em ouro e cereais. A partir daí, seguiram-se outras conquistas no norte de África e, durante os reinados de Dom Duarte e Dom Afonso V, a exploração de parte da costa africana. No reinado de Dom João II, os portugueses continuaram a exploração da costa de África e, em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo das Tormentas, que passa a chamar-se o Cabo da Boa Esperança. Isto possibilitou que, já no reinado de Dom Manuel I, em 1498, Vasco da Gama cumprisse um dos grandes objetivos dos portugueses, a chegada à Índia e às suas riquezas por mar. Da Índia, os portugueses traziam especiarias, tecidos e outros produtos apreciados na Europa. Já em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, de onde passaram a ser trazidos vários produtos como pau-brasil, açúcar, tabaco, cacau, ouro e diamantes. Ao longo da expansão, e devido aos produtos destas regiões, Portugal tornou-se bastante rico. Então, como podemos perceber, de facto, este período, e encontramos aqui uma linha de tempo, foi um período em que se cumpriu o objetivo de enriquecer o reino de Portugal. Então, em 1498, Vasco da Gama e a sua armada descobriram o caminho marítimo para a Índia.
e, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Foram estas as conquistas destes navegadores. Temos aqui uma imagem de um mapa que está intitulado Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia por Vasco da Gama em 1498. Reparem que nós temos a viagem de ida, ou seja, de Portugal até à Índia, a cidade de Calcute, a rosa. Portanto, este é o percurso de ida. E temos depois a verde assinalado o percurso da viagem de regresso. E reparem que os dois percursos são distintos. Neste mapa podemos ainda encontrar algumas setas. Temos setas que nos indicam, por um lado, a influência das correntes marítimas, mas também do vento, aspectos que podiam dificultar ou facilitar a navegação. Mas como seria ser capitão de uma frota de naus? Vasco da Gama foi um dos mais importantes navegadores portugueses. Através deste vídeo, tentem perceber como foi a descoberta do caminho marítimo para a Índia. É um vídeo que podem encontrar na RTP Ensina, é do programa Zig Zag e é a história estapafúrdia de Vasco da Gama. Prestem então muita atenção e fiquem a conhecer melhor Vasco da Gama. Histórias estapafúrdias. Era uma vez um dos maiores navegadores da história de Portugal. Gostava de se apresentar como Gama, Vasco da Gama. Com apenas 23 anos, o rei de Portugal deu-lhes a missão de capturar navios franceses na costa entre Setúbal e o Algarve. Os franceses andavam a fazer bullying aos barcos portugueses em tempo de paz e o rei não podia permitir esse tipo de comportamento. A missão correu tão bem que 5 anos depois foi-lhe dado o cargo de capitão-mor de uma frota que tinha como missão descobrir o caminho marítimo para a Índia. Vasco passou a ser conhecido como Capitão Gama e pensou: uou, tipo agora sou boss de centenas de marinheiros e vou ter de os manter motivados durante sei lá quantos meses. Isto não vai ser fácil. E de facto não foi. A vida a bordo de uma caravela é muito dura. A comida nunca é grande coisa. A paisagem também não é muito variada. As camas são desconfortáveis. Bom, e nem sequer vamos falar das casas de banho que são um nojo. Para quem não sabe, é um balde partilhado por todos e despejado diretamente para o mar. Felizmente, para animar, apanharam imensos temporais, incluindo o famoso Cabo da Boa Esperança, onde o mar era tão agitado que se acreditava viver lá um gigante. E monstros marinhos com muitos tentáculos, e dentes, e barbatanas pontiagudas. Apanharam o escorbuto, que é uma doença terrível, especialmente se estivermos num barco no meio do mar sem um médico. Em Moçambique foram atacados e tiveram de fugir à pressa. A nau de transporte de comida incendiou-se perto da costa oriental africana e uma das naus principais foi abatida e afundou já no regresso. Houve motins, insolações, pele muito seca por causa do sal, dentes podres por falta de higiene e um mau cheiro geral porque os marinheiros nunca tomavam banho. Felizmente conseguiram chegar a Calcute e ficar para a história como a viagem que descobriu o caminho marítimo para a Índia, que foi uma das mais importantes e notáveis viagens da Era dos Descobrimentos. Espero que tenham gostado do vídeo e que, com este recurso, tenham percebido um bocadinho melhor como é que era estar na pele de Vasco da Gama e fazer esta viagem muito, muito longa. Vamos agora analisar o mapa com o objetivo de percebermos a extensão do Império Português nos séculos XV e XVI. Então, este mapa é um mapa cuja fonte é a aula digital e mostra-nos o Império Português formado nos séculos XV e XVI. E reparem que, além de termos assinalados nos vários continentes territórios que pertenciam naquela época ao Reino de Portugal, temos também algumas setas. E estas setas mostram-nos as rotas comerciais portuguesas. E reparem que, de facto, Portugal estava ligado a vários continentes. Portugal uniu um bocadinho o mundo nesta época. Na época da expansão marítima, os portugueses e depois outros povos europeus criaram rotas, aqueles percursos que vimos no mapa assinalados com setas vermelhas, que permitiam trocas comerciais e culturais. Este contacto entre povos causou alterações nos hábitos, por exemplo, ao nível da alimentação. Através deste vídeo, vamos tentar perceber que produtos foram trazidos de África, do Oriente e da América. E o que é que será que levaram os europeus para os outros continentes? Então, vão prestar muita atenção a este vídeo da Escola Virtual, intitulado Expansão Marítima, da Europa para o Mundo.
As rotas marítimas que se abriram com a expansão europeia permitiram que o contacto entre os povos dos vários continentes se tornasse mais fácil. Deste modo, para além das trocas comerciais, verificaram-se trocas culturais e alterações nos hábitos, nomeadamente nos alimentares. O comércio de produtos e a circulação de pessoas entre os vários continentes introduziram diversos alimentos na dieta europeia que até esse momento eram desconhecidos ou raros. De África, os europeus trouxeram, por exemplo, a malagueta e o café. Do Oriente, várias especiarias, mas também o coco e a banana. Da América, a batata, o feijão e o tabaco. Como a circulação ocorria nos dois sentidos, a Europa também introduziu produtos nesses continentes, sendo os maiores exemplos o vinho, a cana-de-açúcar e o trigo. Para além disso, entre estes continentes também foram trocados vários alimentos que depois chegaram à Europa, como a banana e o milho. Esta circulação de produtos e pessoas pelo mundo mudou não só os hábitos alimentares, como a própria paisagem. Na Europa introduziram-se ainda outros produtos não alimentares, como por exemplo as madeiras exóticas da América do Sul, o marfim de África e os tecidos de luxo e porcelanas do Oriente. Estes passaram a fazer parte do vestuário, mobiliário e dos objetos de luxo das pessoas mais ricas. Desta circulação de produtos e pessoas, resultaram alterações profundas nos hábitos alimentares e no dia-a-dia dos povos de praticamente todo o mundo. Resumindo, a expansão marítima europeia deu origem a um conjunto de rotas que ligaram os vários continentes, permitindo a troca de produtos que passaram então a fazer parte do cotidiano dos diversos povos. Assim foram alterados os hábitos alimentares com a introdução de produtos de diferentes origens. Foram também introduzidos novos produtos de luxo, ao alcance, na altura, apenas das classes mais privilegiadas. Então, acabamos por perceber que, de facto, estas novas rotas trouxeram aqui a oportunidade de partilha de conhecimentos e de produtos, verdade? A expansão marítima portuguesa levou os portugueses a conhecerem culturas diferentes, novos territórios e novas rotas de comércio. Surgem, então, novos saberes e novos sabores. Vamos visitar o Jardim Botânico da Ajuda para percebermos o que as plantas nos podem ensinar sobre a história de Portugal. Vamos começar a nossa visita ao Jardim Botânico na companhia do João. Então vamos prestar muita atenção a este vídeo em que o João nos vai iniciar a viagem pelo Jardim Botânico da Ajuda. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o período de expansão marítima portuguesa que se iniciou em 1415 e permitiu o conhecimento de novos territórios, a criação de novas rotas de comércio e o contacto com povos até então desconhecidos, novos saberes e até novos sabores. Os viajantes identificaram, recolheram e plantaram novas espécies, alterando a alimentação mundial até aos dias de hoje. Mas não foi só a alimentação que foi alterada, também a medicina ficou bastante diferente. Sabias que muitos dos medicamentos que usamos também têm origem em plantas? Mas já lá vamos. Até à expansão marítima, a alimentação em Portugal baseava-se naquilo que era possível cultivar no solo: trigo, centeio, cevada, milho miúdo. O pão era muitas vezes substituído pela fava e não existia batata em Portugal. Então, como acabámos de perceber pelo que o João nos disse, antes da expansão marítima, a dieta dos portugueses era baseada nos produtos que cultivavam: trigo, centeio, cevada, até castanha. Contudo, a batata, o milho, o tomate, o feijão, por exemplo, não eram conhecidos. Novas espécies de plantas que os portugueses conheceram acabaram por ser então introduzidas na alimentação. Antes da época da expansão marítima, o contacto com povos como os muçulmanos, por exemplo, já tinham permitido progressos na agricultura e influenciaram a alimentação dos habitantes na Península Ibérica. Recordam-se? Ainda se recordam das culturas que os muçulmanos introduziram na Península Ibérica? Então vamos prestar atenção a mais um vídeo que nos permite, à distância, visitar o Jardim Botânico da Ajuda na companhia do João. Tentem então perceber qual é a planta de que o João nos vai falar e que foi trazida para este território em que nós habitamos por um povo que nós costumamos chamar muçulmanos. Olá a todos! Como devem estar recordados de aulas anteriores, os povos que visitaram a Península Ibérica alteraram a forma como preservávamos os alimentos.
como o método da salga, por exemplo, e a introdução de novas plantas para a alimentação. Ao longo deste módulo, vamos dar-vos exemplos de algumas plantas que já existiam no nosso território e outras que foram introduzidas com a visita destes povos. Uma das árvores que já existe no nosso território há milhares de anos é esta aqui atrás de mim. Reconhecem? É a oliveira, cujos frutos, as azeitonas, podem ser consumidos ou então transformados num líquido dourado, o azeite, que serve para temperar e cozinhar as nossas refeições. Pois é, além da oliveira, uma das culturas que foi introduzida na região sul da Península Ibérica pelos muçulmanos foi a dos citrinos. Sabias que estes frutos foram muito importantes na prevenção de doenças a bordo das embarcações na época da expansão marítima e que ainda há locais no mundo onde a laranja é conhecida por Portugal? Pois é, outros povos já haviam trazido novas culturas para o nosso território. Vamos então acompanhar o nosso amigo João no Jardim Botânico da Ajuda e descobrir então mais coisas sobre os citrinos. Os citrinos, no qual se inclui o limão, são originários do Sudeste Asiático e foram os árabes que os trouxeram para a África e para a Europa, incluindo os citrinos da Península Ibérica. Os citrinos foram fundamentais para a cura de certas doenças, como o escorbuto, que tinha como sintomas o apodrecimento das gengivas e, posteriormente, a queda dos dentes. E vocês sabem como os citrinos são uma fonte importante de vitamina C. Ao princípio, tal como os limões, as laranjas eram muito amargas e só séculos mais tarde, por volta do período da expansão portuguesa, é que chegaram, vindas do Oriente, as laranjas doces. Por terem sido os portugueses a espalhá-las por vários países, ainda hoje são conhecidas em países como a Turquia pelo nome Portucal. Então, através deste vídeo, conseguimos perceber que uma cultura que foi trazida para este território pelos muçulmanos, a cultura dos citrinos, acabou por ser muito importante na época da expansão marítima. Certo? Porquê? Exatamente porque são uma enorme fonte de vitaminas e ajudavam a prevenir doenças muito desagradáveis como o escorbuto. A cana-de-açúcar foi das plantas que os portugueses mais ajudaram a difundir pelo mundo. É originária do Sudeste Asiático e foram também os muçulmanos que a espalharam pelos territórios em torno do Mediterrâneo. Só muito tempo depois foi levada para outros territórios, no período da expansão marítima. É a partir desta planta, a cana-de-açúcar, que é produzido o açúcar, que era conhecido por ouro branco, devido à riqueza que trouxe ao Reino de Portugal. Nós vamos agora ouvir o que o João tem para nos dizer sobre esta planta. A cana-de-açúcar foi uma das plantas mais espalhadas pelos portugueses por todos os territórios onde ocuparam. É originária do Sudeste Asiático e devemos aos árabes a sua introdução ao longo de toda a bacia do Mediterrâneo, muitos anos antes de ser introduzida na Madeira, no Brasil e em São Tomé. A venda do açúcar extraído desta planta, que ficou conhecido como ouro branco, trouxe muita riqueza a Portugal. Agora, vamos continuar a visitar o jardim, mas na companhia da Vera. Vamos ficar a conhecer melhor uma erva que, apesar de já ser conhecida antes da expansão marítima, foi levada pelos portugueses para territórios como a Madeira, a costa africana e o Brasil. Muita atenção, porque neste vídeo a Vera vai nos falar de uma planta que, por vezes, nós não consideramos bem uma erva. Prestem então muita atenção. Venham ver esta planta. Sabem o nome dela? E onde é que nós costumamos encontrá-la em grande abundância? Exatamente na Ilha da Madeira. Inicialmente, quando povoámos a Ilha da Madeira há 600 anos, introduzimos várias espécies alimentares, como a vinha, o trigo, a cana-do-açúcar e, para além destas espécies, também a nossa bananeira. A bananeira é uma planta de zonas quentes e úmidas, mais propriamente do Sudeste Asiático. O seu crescimento rápido e a importância do seu fruto fez com que ela fosse espalhada por todo o globo. Quando olhamos para ela, à partida pensamos que é uma árvore, mas não, é uma erva. E sabem porquê? Porque ela não tem lenho, madeira, como costumam ter as árvores. Para o desenvolvimento desta planta, são precisos vários fatores: temperatura, umidade e bastante precipitação. Ela está adaptada a grandes períodos de chuva, por isso é que tem as suas folhas maleáveis e que lhes permite escoar a água.
Apesar desta espécie ser conhecida antes da expansão marítima, terão sido os portugueses que a espalharam por diversos territórios, para além da Ilha da Madeira, também na costa atlântica africana e no Brasil. Então, muito bem, vamos então avançar. Mas nós já explorámos no Jardim Botânico da Ajuda várias espécies de plantas que mudaram os hábitos alimentares de populações de todo o mundo, verdade? Mas eu estou curiosa, se calhar vamos perguntar à Vera se há no Jardim Botânico alguma planta que tenha sido utilizada na medicina, certo? O que é que vocês acham? É que era um dos aspectos que temos para trabalhar hoje, verdade? Então vamos perguntar à Vera se há no Jardim Botânico da Ajuda algum exemplo de uma planta que tenha sido utilizada na medicina. Vamos lá ouvir a Vera. Boa, professora. É verdade. As plantas também podem ser utilizadas na medicina. Esta grande árvore que aqui vemos é o dragoeiro, que é muito comum na região macaronésia, nas ilhas de Cabo Verde, Canárias, Madeira e Açores. Esta planta era muito conhecida por sangue de dragão, porque a sua seiva, apesar de incolor no interior da planta, torna-se avermelhada ou alaranjada quando entra em contacto com o oxigênio. Esta seiva, muito utilizada para tintas e remédios, era por isso bastante valiosa. E estamos quase a chegar ao fim do nosso bloco. Espero que tenham gostado da visita ao Jardim Botânico da Ajuda e agora vamos iniciar o nosso quiz. Toda a gente pronta para ver se aprendemos tudo o que havia para aprender neste bloco? Então vamos lá. Vamos iniciar com o exercício de verdadeiro ou falso. Vamos assinalar com V as afirmações que são verdadeiras e com a letra F as afirmações que são falsas. Eu vou ler cada uma das afirmações e depois vamos verificar se são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira afirmação é a seguinte: foi a expedição liderada por Vasco da Gama que chegou ao Brasil. Então, vamos lá recordar. No bloco de hoje, ficámos a conhecer um bocadinho melhor o navegador Vasco da Gama. Mas será que foi ele que chegou ao Brasil? Não? Pois não. Vasco da Gama não foi quem chegou ao Brasil. Então, o caminho que Vasco da Gama trilhou com a sua armada foi o caminho marítimo até à Índia. Então, esta primeira afirmação é falsa. Vou ler a segunda. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. O que é que acham? Ponto número 1. Será que foi este navegador, Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil? Foi? E será que foi em 1500? Muito bem, correto. Esta afirmação é verdadeira. Vamos então ler a terceira afirmação. Antes da descoberta do caminho marítimo para a Índia, este território não existia. O que é que vocês acham? Claro que existia, só não era conhecido dos europeus e do resto do mundo, não é? Porque naquela época o conhecimento que havia do mundo é muito diferente daquele que temos hoje. Portanto, o território, a Índia, já existia. Nós, portugueses, é que ainda não o conhecíamos. Portanto, esta afirmação também é falsa. A Índia já existia e nós chegámos lá com Vasco da Gama, certo? Portanto, sabemos que a Índia existia e foi apenas uma descoberta que foi feita pelos europeus depois. Ganhámos então a nossa primeira estrelinha. Prontos para avançar? Então temos aqui uma afirmação e devemos selecionar qual das opções é que a completa corretamente. Eu vou ler e vamos tentar perceber qual das opções de resposta é que é a correta. Na época da expansão marítima, um dos produtos que trouxe riqueza ao reino de Portugal foi o mel ou o açúcar. Então pensem lá naquilo que ouvimos sobre alimentos que trouxeram riqueza ao reino de Portugal. Até houve um que nos explicaram na visita ao Jardim Botânico que ficou conhecido como ouro branco. Qual destes dois alimentos é que foi, o mel ou o açúcar? Muito bem, foi o açúcar que ficou então conhecido como ouro branco. Vamos ver se ganhamos. Já está, segunda estrelinha. Prontos para avançar? Então vamos lá.
Quais destas plantas foram espalhadas pelo mundo durante a expansão marítima portuguesa? Temos 6 caixas com texto. Eu vou lendo e vocês ajudam-me a dizer quais é que correspondem então a plantas que os portugueses ajudaram a espalhar, a difundir pelo mundo. A bananeira. O que é que acham? Foi uma das plantas? Muito bem, a bananeira, de facto, foi uma das plantas que os portugueses ajudaram a difundir pelo mundo. E a macieira, será que foi uma das plantas que os portugueses ajudaram a difundir pelo mundo? Recordam-se ter ouvido falar sobre a macieira no bloco de hoje? Não? Então, certamente, é porque não é uma das plantas que abordamos no nosso bloco de hoje e que talvez não tenha sido difundida pelos portugueses. E o manjerico? Será que foi uma das plantas espalhadas pelo mundo durante a expansão marítima portuguesa? Não. E a cana-de-açúcar? Claro, a cana-de-açúcar foi uma das plantas que os portugueses difundiram pelo mundo. E o morangueiro? Morangueiro não. E a laranjeira? Muito bem, a laranjeira, sim, pertence então àquela família dos citrinos, que já existiam no nosso território, mas que ganharam alguma relevância durante este período da época da expansão marítima, até porque foram importantes a bordo das embarcações, porque eram uma importante fonte de vitaminas e que preveniam doenças como o escorbuto. Até ficámos a saber na nossa visita ao Jardim Botânico que, devido ao facto de terem sido os portugueses a difundir as laranjeiras, a laranja, que ainda hoje, em alguns locais, as laranjas são conhecidas por Portugal. Ganhamos então a terceira estrelinha. E é a última questão do nosso quiz. Qual a planta que era usada para produzir tintas e medicamentos? Temos 2 opções. Seria a oliveira ou o dragoeiro? Muito bem. Era, de facto, o dragoeiro que permitia produzir tintas e medicamentos. Ganhámos a 4ª estrelinha e chegámos ao fim. Por hoje, o nosso bloco chegou ao fim. Despeço-me. Fiquem bem. Até ao próximo bloco.